até o versículo 8. A parábola do juiz iníquo. Como sempre, para que haja maior participação, eu lerei os versículos ímpares, e a igreja, bem forte, como sempre, lendo os versículos pares. Assim está escrito: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Que o Senhor, inspirador da palavra, nos ilumine e fale ao nosso coração. Nunca pare de orar, apenas creia. Nunca pare de orar, apenas creia. Quem aqui já começou um pedido de oração diante do Senhor e aquele assunto foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e quando aquilo terou mais ou menos um mês e não houve resposta, parou de orar? Possivelmente todos nós tenhamos passado por este momento. Nós muitas vezes deixamos de orar quando aparentemente Deus não nos responde. Vivemos um momento de imediatismo. Nós queremos tudo agora e rapidamente. Tudo agora e rapidamente. Então, se a coisa começa a demorar, automaticamente nós esquecemos ou deixamos ou desanimamos com aquilo que estamos buscando. O texto que nós lemos, ele é um texto, na sua formação, na sua divisão, meio parecido com o sermão presbiteriano de 3 pontos. Você tem a primeira parte como motivo da parábola, depois você tem a parábola em si e depois você tem a aplicação da parábola. É bem típico nosso, né, pregar dessa forma. Então nós vamos seguir essa estrutura deste sermão para a gente entender um pouquinho. Vamos para o motivo da parábola, e o motivo da parábola está no versículo 1. Por gentileza, leiam bem alto novamente o versículo 1. Então, qual é o motivo da parábola? Orar sempre sem esmorecer. Por isso eu posso afirmar: não pare de orar, mesmo quando o seu pedido não for atendido. Não pare de orar enquanto aquilo que você pediu há possibilidade de acontecer e enquanto vida você tiver. Orar sem parar ou sem esmorecer é dizer a Deus que pode todas as coisas, o quanto você deseja aquilo que você pede e que você entende, aceita e espera no seu poder e na sua vontade soberana. É lançar com fé a Deus todos os seus anseios. E o Senhor ama quando você entrega a Ele sem nenhuma possibilidade da ação humana. Lembro-me que em determinado momento da história, Natália e o William chegaram do médico lá em casa e eles estavam tristes, e a Natália disse: olha, a médica disse que o tratamento que nós fizemos não alterou em nada, nós teremos que iniciar um outro tipo de tratamento.
E aí nós falamos lá em casa assim, Deus ama agir quando a ciência para. Deus ama agir quando a ciência para. E hoje a Ana Júlia está com quase 2 meses já, né? Muito parecida comigo, eu acho, né? Sempre bonita como avô, eu acho também. E está lá uma bênção do Senhor para a nossa vida. Então Deus ama agir dessa forma. Então eu tenho que crer que Deus está acima de todos os empecilhos, inclusive do tempo e da nossa impaciência. Então ele está dizendo, o Lucas está dizendo assim, vou falar para vocês o que Jesus queria ensinar. O que queria ensinar? Perseverança na oração. Não é fácil, por isso Jesus estava ensinando. Por isso Jesus estava ensinando. E nós temos logo em seguida, dos versículos 2 a 5, a parábola propriamente dita. E esta parábola, ela tem 4 estrofes, né? O juiz iníquo, a viúva desamparada, o juiz egoísta e uma viúva socorrida. E nós vamos então ver rapidamente aqui algumas coisas sobre esta parábola, para a gente já passar para as aplicações, porque tenho certeza que você será, assim como eu, edificado. Versículos 2 a 5 conta a parábola. O versículo 2 diz que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Essas duas informações sobre esse juiz são importantíssimas para a gente entender o que Jesus está querendo dizer e como ele está incentivando a prática constante da oração. Porque ele compara o que ele vai tratar na frente, ele compara a um juiz iníquo. Esse juiz iníquo não teme a Deus e não respeita homem algum. Respeitar aqui não é uma arrogância daquele homem simplesmente de que ninguém pode ficar perto. Não é isso não. O termo aqui usado é que não se envergonha quando os outros apontam o seu erro. Ou seja, ele dava uma sentença, possivelmente através aí de venda de sentença, e quando alguém falava que ele tinha sido injusto ou recebido propina, isso não lhe queimava na cara. Olha, qualquer semelhança, atualmente isso aí é só coincidência, tá bom? É só coincidência. Mas era assim que Jesus retratava esse juiz, que ele não tinha vergonha nenhuma de ir contra a lei, a favor daquele que pagava, cometer erros, e quando as pessoas se levantavam contra ele, é aquela expressão assim, você não tem vergonha na cara? Né? E ele falava assim, não, tenho não, mais ou menos assim, né? Tenho não. Então ele não respeitava a Deus, ele não tinha nada a ver com Deus, e também não estava nem aí, porque as pessoas estavam pensando, a questão era só dele e só dele. Aí você tem no versículo 3 a descrição da viúva, e o versículo 3, por gentileza, leiam para mim. O que nós temos de informação sobre esta mulher? Primeiro, é uma mulher. Segundo, viúva. Terceiro, tem uma causa, alguma coisa está acontecendo e ela precisa de uma palavra, um julgamento de um juiz. E o que está acontecendo? Ela tem o quê? Um adversário. É interessante porque nos chama a atenção nesse texto que esta mulher esteja no tribunal clamando por justiça ou por um julgamento a seu favor, porque não é muito comum no Oriente Médio as mulheres irem ao tribunal, embora isso possa acontecer quando você é viúva, não tem ninguém por você, ou quando também tem uma possibilidade de chamar a atenção. O Kennedy Bailey, ele que viveu lá por mais de 20 anos, ele disse uma palavra muito interessante, porque aconteceu uma cena em que um rapaz havia desaparecido, e para chamar a atenção das pessoas, foram uma comitiva de 3 mulheres
Por quê? Porque em meio a tantos homens, uma voz feminina vai fazer a diferença, vai chamar a atenção por ser uma voz diferenciada do que se tem costume. E diz no episódio, que aquela causa foi julgada justamente por ter chamado a atenção como aconteceu. Então essa mulher tem alguns problemas, algumas dificuldades. Ela é viúva, ela não tem nenhum amparo, talvez, quem sabe, ela tenha algum terreno, alguma coisa, alguma herança, que alguém está apropriando-se dela e ela não tem forças para resistir. Então ela precisa de um juiz. E é por isso que ela vai até este juiz. Versículo 4 nos informa, versículos 4 e 5, por favor, leiam para mim. Algumas coisas importantes aqui, só para a gente passar aqui nessa informação desse. Agora esse juiz ele é, de certa forma, egoísta. Por quê? Porque ele vai julgar a causa dela, não porque ele acha que ela mereça, mas porque ela estava molestando-lhe, ela estava importunando-lhe. Então, dois termos usados aqui, ela importuna e vou fazer para que ela não me moleste. A palavra molestar aqui, no original, o sentido real é me dê um soco no olho. Mas é claro que ele não estava dizendo isso, porque uma mulher não iria fazer isso ali, com certeza, naquele contexto, creio eu. Mas ele está dizendo no sentido de aquela mulher continuar indo lá todos os dias, toda a cena que estava lá, que a mulher está lá, está gritando, está pedindo, está gritando, está pedindo. Então, por causa disso, ele resolve. Ele não resolve por causa dela, ele resolve por causa dele. Ele resolve para não ter problemas, para não ter ninguém enchendo a paciência dele lá, tirando-lhe do sério. E aí ele fala o seguinte: vou fazer. Possivelmente ele faz com ganho de causa para a mulher, porque ele diz que ela não vai voltar para me molestar. E é aí então que entra o terceiro ponto, que é a aplicação da parábola. Os versículos 6 a 8. Jesus conta a parábola e o versículo 6 diz: então diz o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo. O que o juiz iníquo disse? Vamos obedecer Jesus. Ele está dizendo, considerai. Então, o que ele disse? Isso, mas o que? Olha só versículos 4 e 5. Se bem que eu não temo a Deus, não respeito homem algum, essa mulher está me importunando, vou julgar a causa dela para que ela não me moleste. Jesus está chamando a atenção aqui não simplesmente pelo fato do molestar, também está incluído, mas principalmente pela expressão, não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Ele está colocando então este homem num local, realmente num estado bem inferior moralmente, não só no sentido moral, mas também no sentido corruptível. Ou seja, o seu coração era para ele mesmo. Ele não estava nem se importando com as pessoas e muito menos com aquela viúva. Quem pagar mais leva, talvez seja isso. E agora no versículo 7, porque no 6 ele diz, considerai o que diz esse juiz iníquo, e ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esta comparação, ela é extremamente destacada, porque enquanto ele fala de um juiz que não teme a Deus, um juiz que não respeita ninguém, agora ele fala para o Deus de vocês, o Deus que me enviou até vocês, o Deus que não só criou tudo, mas também é o Deus da redenção.
é o Deus que é amor, que amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Deus da aliança, é o Deus que manteve o povo de Israel sempre guardado no seu poder, muito embora e apesar das suas ações pecaminosas, da sua rebeldia. Se esse juiz atendeu por causa dele, Deus atenderá por aquilo que ele é, pelos seus atributos. E isso você vê muito parecido em todas as parábolas contadas por Jesus. Vocês se lembram da parábola sobre a questão do moço, do amigo que vai na casa do outro para pedir reforço? Eles falam assim: se ele não atender por ser amigo, atenderá por causa da aldeia que vai falar mal dele. E aqui ele está falando, se um juiz iníquo atende por causa dessas circunstâncias, Deus, que é o Deus da aliança, que ele mandou orar, não fará isso, não julgará a sua causa. Mas tem alguns detalhes aqui que eu preciso tratar com vocês. Preste atenção, não fará Deus o quê? Justiça. A quem? Aos seus escolhidos. Deus tem compromisso de aliança com o seu povo. Deus não tem compromisso de aliança com aquele que não é povo dele. Então, ele tem um compromisso com aqueles seus escolhidos. Agora tem um outro detalhe: não basta ser escolhido. O que mais precisa? Clamar dia e noite. O que você pode afirmar com isso? Aquele que muito clama, aquele que muito ora e que não esmorece na oração, é mais abençoado, recebe mais bênçãos do que os demais. Por quê? Porque ele está pedindo. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Nós já falamos sobre isso. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, todo o que pede, que busca, e a quem bate. Agora, ele diz assim: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, em lugar do peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aí ele diz assim: ora, se vós que sois maus, presta atenção, juiz iníquo, não teme a Deus, juiz que não ama ninguém, não respeita ninguém, se vós que sois maus, e ele não está falando nem desse juiz, ele está falando de um pai que ama o seu filho, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Mateus fala, dará coisas boas, e Lucas diz o que é o Espírito Santo. E aqui então você tem pessoas que oram, pessoas que clamam. Agora, com muita tristeza, eu tenho percebido que quando temos que sacrificar, essa semana eu tenho que escolher um dia para sair, e nós temos culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Normalmente nós sacrificamos a reunião de oração. Já perceberam isso? Decapitados, né? Sim. As almas estão clamando por justiça. E aqui nós devemos também clamar por justiça. Agora preste atenção.
Por que nós diminuímos a oração? Deixa eu fazer uma afirmação, não minha, de outra pessoa, que me chamou muita atenção. Você já viu os discípulos pedindo Jesus para ensinar a pregar? Não, não tem. O que eles pediram a Jesus? Para ensinar a orar. Mas por que nós sacrificamos a oração em detrimento da pregação ou de outro assunto? Por que a oração é o menos concorrido? Por que nós temos essa dificuldade com a oração? Não estou dizendo vocês, eu estou dizendo nós. Eu faço parte disto. Por que nós temos dificuldades para parar, falar com Deus? Por que nós temos dificuldades? Porque a oração é sempre aquela que nós prejudicamos. John Piper usa até uma expressão interessante: cuidado, porque o maior inimigo da oração são coisas boas. Por quê? Você vai orar e aí o diabo faz você lembrar assim, vai ver se tem algum pedido lá no e-mail. Aí você deixa de orar para ir lá para o celular para procurar lá, aí chega uma mensagenzinha, você tem que ver porque que a mensagem chegou, aí dali você já liga com outra coisa, quando você percebeu, tem que voltar para a oração. Então, como as coisas acontecem? Você já separou? Vou separar agora dias para oração. É só você parar, aí a hora que você vai orar, começa o telefone a tocar, alguém lhe chama, alguém quer falar com você. A oração é um meio de graça, que é de graça para nós, e deveríamos valorizar muito mais, e clamar muito mais ao nosso Deus. Então, quando nós paramos para observar esta questão, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Veja bem, a expressão demorado aqui é uma questão de paciência, é quando é usado para com Deus, é quando Deus não ministra a sua ira com um pensamento de misericórdia para salvação. Você tem, segundo, e aí estou seguindo agora aqui, essa afirmação que eu vou fazer agora, seguindo o Kenneth Bailey, ele tem 3 termos no grego para paciência ou tolerância. Você tem anoque, que está em Romanos 2, 4. Vamos lá, por favor. Romanos 2, 4. Quando nos encontramos, vamos ler juntos? Encontramos o seguinte, leiamos. Ou agora você tem também o capítulo 3, versículo 25. Vamos juntos? A quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o termo anoque é referente a essa tolerância de não ministrar a ira quando alguém merece. Você tem também um outro termo, o termo é hipomone. Aí você tem logo à frente, capítulo 5 de Romanos, versículo 3 e o início do 4. Vamos juntos? 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência, esta perseverança, aqui é o termo hipomone, que tem a ver com
o sofrimento para algo de aperfeiçoação, ou aperfeiçoamento, perdão. Quando você tem o Jesus na cruz sofrendo por nós, é o mesmo. Mas o termo usado em Lucas 18 é o macrotimias. Macrotimias é o julgamento com misericórdia, que tem o sentido de atrasar uma sentença, atrasar um julgamento, para que a pessoa tenha tempo possível de arrependimento. Então é algo que se estende com respeito, buscando o arrependimento ou misericórdia. Ele até conta a história de um rei que pegou o seu exército, ainda bem jovem, o levou e fez acampar a uma distância maior da cidade, para que, se algum jovem desistisse, a caminhada até a cidade seria um trajeto mais distante, com possibilidades dele repensar e voltar para o seu exército. Então aqui, quando fala que pareça demorado, talvez não seria nem mesmo uma questão de pergunta, mas seria uma questão de uma conscientização de que Deus coloca no nosso coração a certeza de que Ele ainda não julgou a nossa sentença, e não nos fez justiça, porque Ele está dando tempo misericordiosamente às pessoas, e que, se clamarmos por justiça sem misericórdia, nós mesmos seremos alvos dessa justiça, porque nós somos pecadores. Então, se Deus, que é maravilhoso, que é misericordioso com as pessoas, isso não quer dizer que Ele não está atento à nossa oração, mas Ele está agindo com misericórdia para que as pessoas possam ter experiências com Deus. Então Ele faz a comparação entre o juiz que não teme a Deus, que não ama as pessoas, para o próprio Deus que ama imensamente os seus filhos. E aí ele encerra dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que o tempo mais demorado de uma resposta, para alguém que não está no Senhor e não entende o propósito de Deus, conduz essa pessoa ao esfriamento da fé e até possivelmente ao abandono. E com isso, o que está sendo tratado aqui não é simplesmente o medo de uma pessoa sair, mas de que as pessoas no decorrer do tempo acabam saindo por causa de não ter as suas respostas obtidas como desejam. A fé vai enfraquecendo. Então, se a pessoa não observar esta parábola, não observar as promessas e não entender os feitos do Senhor, corre-se o risco dela simplesmente apostatar-se da fé. Já que Deus não me responde, então eu vou sair. E saindo seria que todos vão sair? Achará porventura fé na terra quando o Senhor voltar? Quantos vão permanecer firmes na oração, buscando a justiça de Deus, que se concretizará no final? Concretiza-se, acontece também agora, mas no final acontecerá. Dos que zombam de Deus, dos que zombam da igreja, dos que matam os filhos de Deus. Quando que essa justiça acontecerá? Bom, essa justiça acontecerá em sua plenitude no final, mas até lá eu não posso parar de orar, eu não posso parar de clamar ao Senhor, porque se eu paro, o outro para, aí Jesus pergunta: achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Então esta é a parábola dizendo: não pare de orar, creia que Deus está agindo soberanamente. Eu quero apenas fechar aqui com algumas aplicações, e se você quiser fazer pergunta, pode fazer. A gente abre antes da aplicação.
Inclusive ele fala, né, que para aqueles que criam imagens de escultura e adoram aos pecadores, aos ídolos, né, os filhos, a maldição de Deus até a 3ª e 4ª geração, mas com os que obedecem, misericórdia até 1000 gerações, né? Então a misericórdia é muito maior e precisamos buscar o Senhor e evangelizar também, porque nós precisamos pregar o evangelho, porque Deus não voltará antes que o número dos decapitados, o número dos mártires feche, porque tudo tem que fechar, e o número dos eleitos também se convertam, né? Então precisamos, quem quer que Jesus volte mais rápido, eu comece a pregar mais o evangelho e comece a distribuir mais sua finança aí para abençoar mais outros missionários para outro local, tá certo? Porque Jesus não voltará antes, né? Eu quero fazer algumas afirmações aqui. A prática constante da oração vence o medo e nos torna vencedores. Veja, se eu mantenho prática da oração, esta oração alimenta-me no sentido de vigor, de consciência, de convicção, e isto não só na certeza de que acontecerá, mas na própria intimidade com Deus. Segundo, Deus ama ouvir os clamores dos seus filhos escolhidos, que fazem continuamente um clamor a Ele, vão até Ele, ainda que não obtenham respostas imediatas. Ainda que não obtenha respostas imediatas. Clamar, buscar o Senhor. Na verdade, Deus não precisa da nossa oração. Sabe, é uma coisa assim, me veio à mente aqui, é tão assim, entristecedor isso que acontece com a gente, porque Deus não precisa de mim, porque Ele sabe tudo, mas Ele quer me ouvir orando, e eu que tenho o privilégio de estar orando a Ele, muitas vezes não quero orar, não quero falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o único, o santo, o santíssimo, o fidelíssimo, o Senhor absoluto, supremo, governador. Eu acho que se nós tivéssemos alguém famoso, nós gastaríamos muito tempo ao lado dessa pessoa. Nós vemos aí a pessoa famosa saindo, uma multidão correndo atrás, cada um quer encostar, quer falar, e se parar e falar, ele parou e falou comigo, e Deus está falando com a gente, quer que nós falemos com Ele, e é Deus que está fazendo isso. Ele ama quando nós vamos até Ele. Então, ore sempre, ore sempre. 4, não desista, Deus dirige soberanamente a história. Sabe, a gente precisa entender isso. Quando eu penso nisso aqui, eu fico envergonhado, eu fico corado, porque eu não preciso ser ansioso. Eu posso clamar a Deus e contar a Ele as minhas necessidades, porque Deus governa todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Criador de tudo, Ele pode responder. Olha o que o salmista disse: Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Nós nunca estamos sozinhos, então não desista, não pare de orar. O Senhor vingará os nossos opressores, aqueles que oprimem injustamente. Ele ministrará a justiça, Ele ministrará o juízo, saiba disso. O problema é que nós, igreja, não queremos caminhar como igreja de Jesus. Nós queremos parecer com este mundo. Nós queremos nos vestir como o mundo, nós queremos falar como o mundo, nós queremos fazer as coisas que o mundo faz.
Enquanto que a igreja precisa buscar essa pureza de Deus no coração, não se misturar com este mundo e continuar clamando, porque quanto mais parecido com Jesus você for, mais rechaçado pelo mundo você será. Se o mundo te ama, saiba que tu estás num sério problema como cristão. Se o mundo lhe aplaude, saiba que você está com um problema, porque nenhum mundano aplaudiu nem Jesus, nem os apóstolos, nem a igreja primitiva, muito embora o Senhor Jesus só fez o que é bom para a sociedade, curando, alimentando, assistindo, protegendo, libertando, e ainda assim o crucificaram. Não tem a ver com ações, tem a ver com ideologia, tem a ver com aquilo que defendem. Não importa o que esteja acontecendo, desde que seja o que eu penso que tem que ser. Finalmente, a persistência na oração alimenta a fé e a evidencia como parte real da vida dos filhos de Deus. Sabe, tem uma palavra do reverendo Augusto Nicodemos, que é bastante interessante, que ele diz assim: quando você está lendo a Bíblia, parece que não está Deus falando com você. Quando você está orando e Deus não está lhe respondendo. Quando você não está sentindo a alegria de estar no meio, mas você continua firme. Isto evidencia a sua espiritualidade, porque espiritualidade não é sentir, não é receber, não é fazer, é ser, é crer. Então, por isso, eu quero lhe conclamar, a partir de agora, e eu quero também desafiar a mim mesmo, a uma vida mais ampla de oração, de persistência de oração, um momento mais de intimidade com Deus. Aproveite esse momento com o Senhor. Eu vi uma ilustração, para fechar aqui, eu vi uma ilustração de Paul Washer sobre a questão da Bíblia, e eu quero aplicá-la então com respeito à oração. E ele dizia o seguinte: imagine você numa empresa, e o dono da empresa lhe paga um salário mínimo para você trabalhar, mas ele chega para você com um livro grande, bastante complexo, e diz: quanto mais você souber deste livro, você vai aumentar o seu salário, pagarei mais. Se você souber bastante, muito desse livro, eu lhe pagarei muito. E ele diz: certamente nós aproveitaremos cada segundo para a gente aprender o livro, para ganhar mais. E nós temos a reconciliação com Deus, nós temos a culpa sanada, nós temos a convicção de vida eterna, e ainda assim conhecemos tão pouco das Escrituras Sagradas. E por que não dizer, oramos tão pouco àquele que nos dá esta bênção? Então eu queria lhe chamar, não desista da sua oração. O assunto que você colocou, não importa qual seja, talvez esteja buscando justiça, sim, talvez esteja buscando outro assunto, mas o Senhor fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, não desista de orar. Se esse juiz que não temia a Deus, não amava as pessoas, não se importava com as pessoas, resolveu atender por causa dele mesmo, Deus não atenderá a oração dos seus filhos que clamam por ele? Então eu quero conclamar a oração. Vamos começar a colocar essa igreja em mais oração. Eu tenho falado com alguns companheiros aí de ministério o seguinte: se nós trabalhássemos menos atividades religiosas e mais oração, nós teríamos mais resultados do que orando menos e tendo mais atividades. Quem faz não são as minhas atividades, quem faz acontecer é o Senhor. Então por isso nós devemos orar,
ser e fazer. Vamos colocar em pé?